Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Aqui a gente encerra com o último vídeo, mas para além disso, vocês vão ter a oportunidade de assistir o documentário da Beatriz Nascimento, né? Ori, que foi disponibilizado para complementar a hora também, porque eu sei que é bem puxado, bem cansativo. Mas esse é o nosso projeto, Lendo Mulheres Negras e Indígenas, projeto este contemplado pela Lei Aldir Blanc, através do edital número 34, Seja o Céu Codex, segunda edição. Mariciane, Prêmio de Produção Artístico-Cultural para Transmissões ao Vivo Gravadas, categoria A, eixo 1, Ações de Qualificação Básica, Formação Online, Porto Velho, Rondônia, março de 2022. Bem, eu não quis fazer vídeos tão longos, também não quis trazer muita coisa, muito conteúdo para vocês, porque eu sei que é muito cansativo. Quem conseguiu chegar aqui ao final, tudo bem, tranquilo. Quem não, ficou só no primeiro vídeo, nem vai perceber meus erros, né? De fala, na hora de falar, a gente dá umas gaguejadas. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se aprofundado, que vocês tenham conhecido as escritoras de alguma forma e que possam conhecê-las ainda mais pesquisando sobre essas escritoras, comprando os livros dessas escritoras que está disponível aí. Talvez nem todos, mas alguns e muitos deles estão sim, já tem segunda edição, reedição, enfim. E aí eu encerro esse ciclo, né, porque eu fecho esse ciclo mesmo da leitura de mulheres negras e indígenas com esse projeto, né? Daqui por diante a gente quer trazer outras propostas, outros projetos para apresentar para a sociedade rondoniense, para o Brasil, para o Norte, né? Mas essa ideia aqui, pelo menos esse projeto e essa ideia que nasceu a partir de um outro projeto, ela tem esse ciclo encerrado aqui, né? Aqui nessa produção cultural contemplada pela Lei Aldir Blanc através da Sejusel Codec, né? E o edital Mariciane. Então a gente encerra esse ciclo e aí vocês têm a oportunidade de seguir em frente, seguir pesquisando, né? Seguir procurando e lendo outras escritoras, porque aí material vocês já têm, né? Eu também vou disponibilizar para vocês um documentário, Ori, da Beatriz Nascimento, para complementar as horas, entendeu? Para que feche aí 20 horas, porque são 30, 20 minutos de eu falando aqui, vocês tentando me ouvir, e aí, quando a gente vai calcular isso, de fato não bate as 20 horas, mas aí eu já contei com o processo de leitura, os materiais que eu vou divulgar para que vocês possam ler, e com o documentário Ori também, que é para complementar essas 20 horas, né? Porque uma formação de 20 horas é uma formação muito densa, assim, teria que ter muito conteúdo teórico até, e eu acho que não é a vibe, né? Acho que a gente tem que conhecer aqui. Fora que existe todo um processo por trás também, que a gente estuda, de alguma forma lê os livros, tem que ler os livros, né? Mas é isso, tá super tranquilo. Quem se inscreveu vai receber o certificado, né? Quem assistiu os vídeos todos ou não, porque eu não vou ficar contabilizando de um por um quem assistiu ou não. Esse não é a ideia aqui, não é um projeto de extensão, não é um projeto universitário, é produção cultural, e eu não vou dar certificado para quem assistiu, para quem só não vou ficar medindo, né, a certificação de quem assistiu só um vídeo ou dois vídeos, né? Ai, não vou dar certificado porque só assistiu um ou dois vídeos. Não. Todo mundo vai receber certificado. Quem assinou a lista lá e disse que está disposto a receber certificado, vai receber o certificado. Porque essa é a ideia, né? É compartilhar, e eu fiz minha parte, compartilhei os inscritos com vocês e o resto é com vocês, sabe? Vocês assistiram, não depende de vocês, não depende de mim, mas está aí a proposta, e o governo do estado de Rondônia, junto com a Lei Aldir Blanc, está me patrocinando, né, me contemplando, e eu fiz a minha parte, que é devolvendo isso para a comunidade. E aí eu vou encerrar com mais 4 escritoras, 2 delas já conhecidas, eu já falei aqui, eu acho que vai ser a terceira vez que eu vou falar dela, acho que porque eu gosto muito dela, mas
Eu trago esse livro aqui, da Neide Almeida, Nós, 20 Poemas e uma Oferenda, que é um livro que eu também conheci recentemente, em 2020, na pandemia, quando eu fiz uma formação online. A Neide Almeida é escritora, pesquisadora e socióloga pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Concluiu o mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino pela pela PUC São Paulo, em 1995, e cursa atualmente pós-graduação em Gestão Cultural Contemporânea. É filha de pai e mãe mineiros, cresceu na periferia da região leste de São Paulo, onde sempre viveu. Há mais de 30 anos, ela atua nas áreas de educação, cultura e direitos humanos, e desde 2013 coordena um núcleo de educação do Museu Afro Brasil em São Paulo, onde gere ações, projetos voltados aos estudantes, pessoas com deficiência, situação de vulnerabilidade social, atendidos por medidas socioeducativas, idosos e mediadores culturais. Neide também integra a equipe de consultores da área de relações étnicos raciais do Programa de Direitos Humanos do IBAC, Instituto Brasileiro de Estudos de Apoio Comunitário. Bem, essa é a Neide. Sobre a obra dela, vamos conhecer a Neide. Essa é a Neide lindíssima, também não conhecia, maravilhosa, e foi participando de formações como essa que eu passei a conhecer. Bem, Nós, né, que é essa obra da Neide, em 2018 ela publicou, né, publica o seu primeiro livro em 2018, Nós, Poemas e uma Oferenda, pela Ciclo Contínuo Editorial. O livro ele trata de quê? Da ancestralidade da coletividades negras através de poemas de escritos. Segundo a apresentação da Lívia Natália, que é uma professora da Universidade da Bahia, ela diz o quê? Que o livro é um ebó todo feito de palavras e de afeto. O livro é uma oferenda, um livro oferenda, que revela uma escritura madura e meticulosa no trato com seus versos e temáticas que explora. A Lívia Natália afirma: mais uma vez mergulhamos juntos com Neide, e de lá saímos banhados de um corpo-alma, corpo-mente ainda mais negros. E Neide nos diz que, para ela, enxergamos essa negritude rediviva no seu canto e a sua palavra, e ela está certa. De fato, a Neide tem uma escrita muito de resgate mesmo, assim, e de uma relação muito profunda com esse corpo-alma, esse corpo-mente, né? Eu realmente não conhecia também e apresento para vocês, para que vocês possam conhecer. O livro está todo marcadinho, né, dos poemas que eu gostei. E passei também a admirar essa grande escritora que é a Neide, né? E aí eu vou ler aqui alguns poemas para vocês que são curtos, então dá para ler alguns. Nós. Despedida de antigos conselhos, abro meu corpo e incorporo. Os santos que me pedem abrigo, me desfaço de laços e me cubro apenas com a delicadeza de panos atados, por precisos nós. Travessias. Minha mãe sempre teve medo do mar. Intrigada, me pergunto, o que é a ameaça? A imensidão poderosa das águas ou a ancestral memória da longa travessia? Nossa, isso é bem profundo. Vou ler outros aqui. Semente. Filha de ventre insubmisso, nasci em terra estranha e a fertilizei, com o sangue dos meus ancestrais. Enterro aqui meu umbigo, este chão se fez minha casa também. Escarunchei as entranhas desta terra, suas águas, seus mistérios mais íntimos, como se fosse o solo que de verdade me pariu. Aqui brotei e lancei raízes, no mais fundo deste solo. Esse é a Neide, gente. Ela também tem essa relação com as religiões de matriz africana, né? A gente percebe isso. Outras escritoras também negras, mas aqui os poemas, assim, eles estão metaforicamente nesse universo, né? Eles não estão necessariamente, mas metaforicamente sim. Traço uma linha em curvas no ar, com meu próprio corpo. Traço um arco quase íris na direção do seu corpo. Traço um nome em letras disformes numa seda branca, na mesa de um bar. Traço minha poesia sobre o seu traço, sobre um traço qualquer. Um risco perdido no espaço. Daria para ler muitos aqui, porque eles são bem curtinhos, mas eu vou ler Sou. Atravessada sou por mulheres que vieram antes de mim.
Suas sagas me perpassam, raios que me deixam cinzas, assim fertilizo o chão que piso descalço. Iluminada sou por senhoras que agora, no inverno da vida, recontam percursos de infância ausentes. Estremeço como roupa ao vento no varal e ocupo o ar com aromas de água e sal. Liberta sou pela força de mãos que envelhecidas brincam com as marcas do tempo, como crianças que escavam a umidade da terra. Moldo assim meu próprio caminho em certo destino. Banhada sou por lágrimas contidas em olhos ardentes de mulheres que, mesmo quando choram, miram firme o horizonte. Cerram os dentes em desafio, levam os rios de suas palavras, minha empáfia, e ressurge outra no negror de minha própria pele. Aí eu vou mostrar para vocês a ilustração. Aqui. Lindo, né? É lindo. Essa é a Neide, gente. Nossa. Conheçam, consumam, pesquisem. Vale a pena, vale muito a pena. E uma proposta de escrita para vocês é: quantas oferendas você já escreveu hoje, né? Pensando nessa relação ancestral, nessa relação com as religiões de matriz africana, né? Quantas oferendas você já escreveu hoje? Fica aí. Outro livro é da Márcia Cambeba, que a gente já falou aqui, acho que umas 3 vezes, porque tem 2 livros dela, que é uma primeira edição e uma segunda edição do livro. E aí a gente comentou bastante, né, os comentários sobre a primeira edição, os comentários da segunda edição, há algumas diferenças, né, ali, que a gente tem um livro em PDF, depois tem um livro reeditado físico. E a Márcia publicou bastante livros, e eu até comentei, né, e esse é dos livros que ela publicou. E aqui eu vou ler um trechinho da Julie Dorrico, que ela faz a contracapa do livro. Saberes da Floresta é o segundo título da coleção Insurgências, que nasce com o objetivo de partilhar e fazer gerar reflexões e práticas comprometidas com formas diversas de pensar o mundo, as relações, os modos de aprender e ensinar. Neste livro, a produção poética da educadora e pesquisadora Márcia Uaiana Cambeba, indígena Umaguá Cambeba, se apresenta como um fio que abre caminhos, promove aproximações entre saberes diversos, amplia possibilidades de visões de mundo e incita novas formas de ensino-aprendizado. A obra apresenta um fluido trânsito entre os saberes tradicionais e aqueles da sociedade envolvente. Este trânsito é intencional porque a autora quer enfatizar o caráter plural da educação. Ela nos diz, desse modo, que é possível aprender os 2 mundos. Em cada parágrafo, podemos perceber a fluidez da palavra que desliza no texto para encontrar a expressão hora de orgulho, hora de pertença étnica, hora de indignação com a colonização e seus efeitos sobre as tradições, a história e a memória cultural Umaguá Cambeba, Julie Dorrico. Vocês já conheceram a Julie Dorrico? Esse livro da Márcia, ele parece muito com o livro da Eliane Potiguara, Metade Cara, Metade Máscara. Ele tem mais ou menos a mesma estrutura, né? Porque a Eliane Potiguara, ela divide o livro em poemas e textos, né? Textos que provavelmente são textos reais, que tem um teor ficcional também, se a gente for ler por esse lado, mas ela conta algumas histórias, né? Conta algumas histórias da rede lá de mulheres indígenas, enfim, do coletivo, né? Do grupo, e várias histórias da vida dela, o percurso e tal. E ela vai dividindo o livro em poemas e narrativas. Provavelmente eu acho que não é ficcional, mas tem um teor ficcional, e ela envolve também dados estatísticos, enfim, nas narrativas, é bem interessante o livro Metade Cara, Metade Máscara. E a Márcia, ela faz mais ou menos isso, porque ela também divide o livro em vários poemas e também vários textos, né? Ela fala aqui, música na sala de aula, e ela vai comentando sobre isso, né? A forças dos maracás, a música, ensino, cultura e identidade. E aí ela traz um poema, ela traz uma música, né? O pajé e a espiritualidade de um povo.
né? É um livro lindo, 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 bem organizado também. E aí ela traz os poemas também dela, né? Na aldeia se aprende na partilha dos saberes, relato de prática de campo, territorialidade. E aí eu vou ler para vocês esse poema. A terra em sua importância chega aos filhos do sol, gesta a cultura na singularidade da aldeia com a nossa peculiaridade. Territorializamos a geradora da vida. Na forma de apanhar o genipapo, na batida dos pés no chão, no ritual de cortar o cabelo, nos grafismos típicos de cada nação, impregnamos nossa afirmação. O território é, por assim dizer, um espaço geográfico onde realizamos nossas atividades, onde rememoramos nossa cultura, de onde tiramos nosso sustento, que pode ser partilhado e celebrado. Por isso, ele se faz tão importante, tão essencial e simbólico, e a territorialidade é um resultado dessas práticas. Está vivo em cada sonho, em cada renascer, no florir de nossas crianças, em cada amanhecer, no adeus aos nossos anciões, na certeza que, entendendo sua importância, vamos manter a chama da luz no fogo sagrado. Uma chama que reluz e nos aquece no frio do preconceito, na imortalidade do que representa a cultura material e imaterial, presente na força ancestral. Não esquecendo que a territorialidade está também no conhecimento do pajé, em cada narrativa, na escrita do meu pensar e a memória do meu lugar, e o lugar da minha memória. E a memória do meu lugar e o lugar da minha memória. E aí ela vai discorrendo o texto. Trabalhar com a educação indígena dentro das aldeias para o ensino de graduação tem me proporcionado um grande aprendizado com um olhar geográfico, dirigido ao modo de vida e ordenado dos territórios, pelo então Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, PARFO. Renomeado no atual governo, a Universidade do Estado do Pará me deu a oportunidade de conhecer a realidade de alguns povos. Auai, Auai, Suruí, També, Arapuí, Arapuum, Caiapó e Gavião. Em cada aldeia, a convivência foi a partilha de conhecimentos fundamentais para o encontro e comprometimento com o ser indígena. E é um livro lindo. E ela vai fazendo isso, né? Vai trazendo os poemas, as canções em letras indígenas ou não. Acho que alguns poemas também publicados nos outros livros dela e vai trazendo esse relato mesmo, né? Ela traz uma narrativa também, assim, que é muito parecido com o livro da Eliane Potiguara, né, nesse sentido de organização das misturas do texto poético com um texto em que ela conta, né, como se fosse um diário também, algumas coisas. Bem legal mesmo, acho que vale a pena adquirir esse livro da Márcia aí para quem estuda literatura indígena, para quem não só literatura indígena, mas literatura no geral, que é uma grande referência. Esse livro aqui eu também não conhecia, adquiri recentemente para o projeto, para doar para as escolas de Porto Velho. E aí, pensando nisso, eu trouxe mais uma foto da Márcia Cambeba, e pensando nisso, uma proposta de escrita é que saberes podem virar poesia, né? Que saberes da floresta podem virar poesia. Pensando no título da capa do livro mesmo. Que saberes a gente pode tornar poesia, pode tornar texto, né? Pode compartilhar com a comunidade, com o nosso público leitor. Outro livro que eu também conheci muito recentemente, também na pandemia, nessa mesma formação que eu fiz e conheci a Neide Almeida, eu conheci a Raquel Almeida, que é Contos de Ionu, né? É um livro lindo também, assim. Eu até coloquei a foto da contracapa e não da capa, que a capa é essa aqui, porque eu acho o livro lindo, eu acho a imagem linda também. E a Raquel Almeida, vou ler para vocês aqui quem é a Raquel Almeida, né? A Raquel Almeida é poeta, escritora e arte educadora e produtora cultural. Cofundadora do coletivo literário Sarau Elo da Corrente, grupo que atua no bairro de Pirituba, desde 2007, no movimento de literatura periférica negra. Realizando o sarau semanal e mantendo a biblioteca comunitária nessa comunidade. Iniciou seu trabalho artístico em 2005, com o grupo de rap Alerta ao Sistema, atuou na rádio comunitária, 2006-2007, e autora do Sagrado do Sopro, do Solo que Renasço, Elo da Corrente, Duas Gerações Sobrevivendo ao Gueto, Contos, Poesias e Crônicas, 2008, e coautora Soninha Mazo, do Elo da Corrente Edições, né?
Então, essa é a Raquel Almeida, ela está muito próxima da Elisandra Souza, e foi justamente numa formação com a Elisandra Souza, pela Casa das Rosas, né, de São Paulo, que eu conheci a Raquel Almeida, que a Elisandra apresentou a Raquel Almeida, entre outras escritoras, né, que a gente até conhece de ver ali o livro na editora, no site da editora, mas não consome, enfim, né, por N questões, porque também acaba consumindo um determinado grupo de escritoras, né, que estão mais ali sendo comentadas ou sendo estudadas, né, mas existem muitas outras escritoras, e a Raquel é uma delas. Sobre Ionu, a escritora, a Raquel, ela escolhe todas as três inequívocas inspirações, né? E funde com a escrevivência por meio de uma escrita feminista publicada com o elo da corrente. E, ao mesmo tempo, ela não se furta de uma duradoura genealogia de mulheres negras, como humildemente a cortante prosa da Maria Firmina dos Reis. Então, ela tem essa inspiração tanto no Sarau Elo da Corrente, nos grupos de rap, como inspiração em outras mulheres negras escritoras, que é a Maria Firmina dos Reis, a Carolina Maria de Jesus, a Cidinha da Silva, que a gente já comentou aqui. E Onu entra num palco bem povoado pela prosa de mulheres negras brasileiras, honrado como escritoras do passado e pavimentado com um bravo caminho profundo de novos temas, de novas escritoras mulheres, né? A gente percebe que há um mergulho profundo nos temas ainda clássicos do século XXI, urbano, que chama a atenção sobre as multifacetadas, graciosas, vulneráveis e de todas poderosas são as mulheres negras do Brasil. E Onu é mulher sem remorso e sem remorso sobre o amor negro revolucionário. E aí a escrita da Raquel, ela tem uma relação muito erótica, de erotismo da mulher negra, assim. E cada conto é um nome de uma mulher negra, né? Chinwala, Zarina, vocês não conseguiram ver, mas eu vou mostrar aqui. Chinwala. E assim ela vai contando a história dessas mulheres, né? Vai traçando aí cada uma no seu perfil, e todas elas são negras, né? Então, dá para perceber na narrativa que todas elas são negras. Eu vou ler só um trechinho aqui de alguma, da Chinwala. Você viu aquela mina na porta do bar, descarada, bebericando que nem beija-flor, em cada copo estendido, sorrindo, se servindo entre o futebol e a cana? Viu a cena da menina? Abandonada no mundo de pedras, disseram que o seu destino era ser puta de porta de bar. E assim foi. Você chamou a polícia quando ela começou a gritar? Você bateu na porta e pediu para o pai dela parar? Você socorreu, levou para o hospital? Você, como os outros, fechou a janela, trancou a porta e aumentou o volume da televisão? Não foi? Você viu aquela mina na porta do bar? Dançando sua música imaginária, dando passos descompensados, tropeçando no seu próprio vazio, parou em frente ao córrego, ajoelhou, bateu a cabeça no asfalto e contou um conto bêbado e, desafinando, saudou Oxum, levou e dançou em frente ao córrego e a plateia ria, tirava fotos, torcia para que ela caísse no barranco do rio. Ela gritou, gritou e gritou tanto que os meus olhos, que passeavam pela rua, não conseguiram cegar novamente. Meus ouvidos não ensurdeceram e de mãos atadas chorei. A mina rodou, rodou e no último giro caiu no chão, quente e sujo em frente ao bar e ao córrego. Nas beiras, ratos, abutres que outrora a serviam e alisavam seu corpo sujo. Esses entraram no bar e pediram mais uma gelada, enquanto esfriava o corpo, o asfalto e a euforia da plateia. Você soube da mina, da porta do bar? Depois que a polícia chegou e o SAMU levou, nada mais se viu, se ouviu, ninguém deu um pio. Né? E aí ela vai contando essas histórias, tem outras aqui, aí vai falar dessa relação com o corpo, com a mulher, né? Com o erotismo, o fato de ser mãe, né? E ela vai narrando assim várias
essas várias mulheres, né, essas várias facetas das várias mulheres negras. Isso é o que é muito interessante nesse livro da Raquel. É porque a gente tem uma ideia, muitas vezes, quando a gente pensa em mulheres negras, a gente pensa numa única mulher negra, né? E há uma multiplicidade de mulheres e uma multiplicidade de mulheres negras. E aí uma proposta de escrita, essa é a Raquel Almeida, né? Para quem não conhece, ela aí declamando seus poemas. As principais obras sobre o Sagrado, que é um livro que está disponível para PDF no site dela, eu vou compartilhar com vocês. E uma proposta de escrita é: que diferentes nomes femininos você daria para diferentes personagens em diferentes narrativas, né? Que é isso que ela faz, né? O que ela faz? Ela vai lá em África, né? Busca aí na mitologia, nos estudos da linguística, busca saber que nomes são africanos e acaba nomeando essas personagens com nomes africanos, né? E isso é muito legal. E aí ela vai dando conteúdo, narrativa para essas mulheres, essas diferentes mulheres negras com nomes africanos. Outro livro é Nós Somos Só Filhos, da Sulamicati, que eu também já comentei sobre a Sulamicati aqui, né? Parece até repetitivo, mas não, é para vocês conhecerem o livro da Sulamicati. Espero que gostem. A Sulamicati, como eu já falei no vídeo anterior, ela não é muito das redes, eu não sei se ela tem Instagram, né? Eu não pesquisei, mas é muito difícil achar uma foto dela também. Ela é bem restrita, né? Eu vou ler o livrinho para vocês, porque é curto. E aí eu vou encerrar essa trajetória aqui com vocês. Nós somos só filhos. Nós somos os filhos do tempo, do vento e do anoitecer. Sentimos a dor de pestanas arrancadas. Atolamos em mangue para pegar caranguejo. Levamos surra de urtiga, dormimos em rede ou esteira. E mesmo que ainda cansados, esperamos diariamente a noite, que traga os gritos do mar, parindo uma lua brilhante. Ainda que andemos longe, nunca iremos esquecer disso. Falamos com o passarinho, comemos beiju com carne de caça, comemos de raposa parida, vemos a morte se enroscar em nossos pés, sob a forma da cobra gigante. Nadamos em lagoa encantada, somos curados com fumaça, nós somos filhos do ar. Nós somos filhos da água, da mata e do entardecer. Vemos a vida com a visão dos que nascem no meio das pedras, tendo a palha do ouricuri como um ninho que, para ser visto, tem que ser tingido de negro, e dessa forma nossa gente obtém o direito de pertencer. O sangue de nossos antepassados adubou nossa terra. Fez nascer o urucum, que, quando é pintado em nosso corpo, deixa nosso espírito livre para voar sobre a terra encantada. Ao dançar ao redor da fogueira sagrada das festas do nosso povo, que com um sorriso de prata ilumina a mata inteira e nos traz o amanhecer. Nós somos filhos do fogo. E sabemos que o melhor de tudo é isso. E aqui algumas ilustrações do livro mostrando para vocês. Esse livro aqui eu percebo várias intertextualidades e que daria várias análises também literárias, porque ele tem uma relação com também a escrita da Graça Graúna, né? Quando ela fala de Ouricuri, elas estão muito próximas ali, né? A Sulamina Paraíba e a Graça Graúna no Rio Grande do Norte, se eu não me engano. E tem essa relação com o mar, né? E tal, com voltar. O Ouricuri já é a segunda vez que eu leio essa palavra aqui em livros de escritoras indígenas. E quando ela fala que ela é filha do fogo, eu também lembro de um livro da Elisandra Souza, Filhas do Fogo, que tem essa relação com as religiões de matriz africana, né? Dá uma ótima análise aí, uma boa mistura para se pensar isso para quem é das letras e gosta de analisar, né? E gosta de estudar. Mas para quem quer só conhecer, é um livro lindo também, como os das outras escritoras, né? E esse processo de resgate, de pensar esse resgate, essa ancestralidade, de conhecer o povo, é o que faz da gente, né?
querer conhecer essas escritoras, pelo menos de mim, e eu espero que de vocês também. E uma proposta de escrita para vocês é: somos só filhos de quê e de quem, né? E aí ela fala que era filha do ar, filha do vento, filha da floresta, e aí ela vai dizendo o porquê de tudo isso, né? Aqui eu vou ler alguns trechos que eu separei também do primeiro livro, da Neide, Minha Mãe Sempre Teve Medo de Mar. O segundo livro, da Márcia, e A Memória do Meu Lugar e o Lugar da Minha Memória. Eu achei isso lindo, a memória do meu lugar e o lugar da minha memória. O outro livro, que é o da Raquel, Existem Mulheres que Passeiam no Tempo com uma Missão, né? Isso também é bem profundo, bem poético. E por último, o da Salome Cati, que é Deixa o Nosso Espírito Livre para Voar, que a gente deixa o nosso espírito livre para voar, realmente, que a gente possa deixar. Antes de encerrar, eu quero agradecer a Lei Aldir Blanc, que através do edital número 34, 2021, Seja o Céu Codec, segunda edição, Mariciane, Prêmio de Produção Artístico-Cultural para transmissões ao vivo, gravadas categoria A, eixo 1, ações de qualificação básica, formação online, Porto Velho, Rondônia, março de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa formação, dessa apresentação, né, de conhecer várias escritoras negras e indígenas. Aqui a gente fecha um ciclo, eu fecho esse ciclo e fecho junto com vocês, porque a gente precisa propor outras coisas, porque a gente precisa trazer para a cena outras escritoras, né? Não que isso tenha se esgotado, porque não se esgotou, mas eu preciso voltar meu olhar agora para a Amazônia, né? Eu quero pensar mais na Amazônia, essas escritoras da Amazônia, porque eu sou Amazônia, porque a gente não lê escritoras da Amazônia, sejam elas negras, indígenas, e porque a gente não coloca em subcategorias também, né, escritoras, né, não racializa essas escritoras da Amazônia, a gente só fala que é da Amazônia, né, não fala que elas são indígenas, que elas são negras, né, a gente precisa entender esses movimentos literários, né, essas denominações, porque a gente fala em ler escritoras indígenas e negras, porque a gente sabe que a gente tem dificuldade de ler escritoras no geral, mulheres no geral, aquelas hegemônicas, dentro dos cursos de letras, dentro das escolas, e imagine escritoras negras e indígenas. Então, por isso que a gente traz, lendo escritoras negras e indígenas, com essa ideia de movimento contínuo, né? Esse processo de leitura, esse processo que inicia agora, que dá continuidade. Todo ano eu consumo uma escritora negra ou indígena, ou todo mês, ou a cada 6 meses eu compro o livro de uma escritora negra indígena. Também compro o que eu considero de cânone, né, de importante da literatura, mas também compro essas escritoras porque essas escritoras também são cânone. Essas escritoras também são tão importantes quanto os que dizem que são cânones, né? Então, esse é um movimento, é por isso que a gente está aqui, levando essa ideia de literatura, levando essa ideia de escrita, que vocês possam conhecer. A formação foi super básica, super simples, para que vocês possam mesmo conhecer as escritoras, tenham um pouquinho do gostinho delas e possam pesquisá-las, e a partir daí desenvolver novos projetos, desenvolver outros processos de leitura também, seja em sala de aula, seja na universidade, seja na comunidade, que a gente precisa divulgar essas mulheres, porque elas existem sim, elas estão aí no mercado editorial, o que a gente precisa fazer é esse movimento de consumi-las, porque a gente não tem esse hábito, né? A gente é muito introduzido por uma literatura mais hegemônica, ou dita mais canônica, e acaba esquecendo essas mulheres. Então, eu encerro aqui a minha participação. Muito obrigada.